Se alguém lhe perguntasse hoje o que é ser salvo, o que é a salvação, você saberia responder? Você tem segurança da sua salvação? E em que consiste esta segurança? O que é estar seguro da salvação quanto ao presente e, sobretudo, quanto ao futuro? Nós estamos falando sobre as promessas de Deus e na lição de hoje nós vamos falar sobre a promessa da salvação. Em que consiste esta promessa? Quais são as bênçãos que nós recebemos quando somos salvos? Quanto ao presente, quanto ao passado também e quanto ao futuro, o que significa a nossa preciosa salvação? É importante que nós saibamos defender a nossa fé. O apóstolo Pedro disse que nós temos que estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que está em nós. Se você quer respostas para todas essas perguntas, fique comigo. Eu quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Nós vamos falar sobre a promessa da salvação, ou a promessa de salvação, que é o título da quinta lição desta série de lições bíblicas que nós estamos estudando na Escola Dominical, de autoria do pastor Elinaldo Renovato de Lima, lições bíblicas publicadas trimestralmente pela CPAD, e nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. O assunto hoje, repito, é a promessa de salvação, e nós já vamos direto ao assunto. Eu só lhe peço que não se esqueça do triplo C. Curta, comente e compartilhe. E eu acrescento também aí um S. Seja membro do meu canal. Então curta, compartilhe. Claro, tem um I também, inscreva-se, né? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se e também seja membro, porque sendo membro você já sabe, você tem benefícios, como receber este roteiro que nós vamos aqui apresentar e todos os outros. É um verdadeiro acervo que nós estamos disponibilizando àqueles que são membros do nosso canal. Vamos lá, então, para a leitura do texto áureo e da verdade prática para nós introduzirmos esta lição tão importante que é sobre a promessa como está o título, é a promessa de salvação. Mas podemos falar também a promessa da salvação. João capítulo 5, versículo 24 é o texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aí está a promessa de salvação, lição que vamos estudar presencialmente, se Deus assim permitir, no dia 3 de novembro de 2024, e nós então vamos agora introduzir o assunto falando primeiro do contexto de João 3, 14 a 21, que é o texto bíblico básico, a chamada leitura bíblica em classe, que serve também de base, de apoio para o comentário. Então, o autor dessas lições bíblicas, o pastor Elinaldo Renovato, como nós mencionamos, ele parte aqui deste texto para fazer uma abordagem em 3 tópicos subdivididos, cada um deles em 3 subtópicos ou 3 pontos, falando com base nesse texto de João 3, versículos 14 e 21. Eu começo dizendo que o pano de fundo para esse texto são as palavras de Jesus anteriores a um homem chamado Nicodemos, que o procurou de noite. Eles ali travaram um diálogo, tiveram uma conversa, e aquele homem era mestre,
e procurou Jesus, que é o mestre dos mestres, e ele queria, na verdade, saber mais detalhadamente a respeito da salvação. E Jesus lhe disse, sem pestanejar, como diríamos hoje, sem fugir do assunto, mas foi direto ao ponto e disse-lhe: ô Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos falou: mas Senhor, como que eu, mestre, como que eu, na idade que eu tenho, eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer? Ele não estava entendendo nada, porque inclusive ele usa o adjetivo no grego deuteron, segundo, para falar do nascimento, segundo nascimento, como se fosse ali um nascimento da mesma natureza, um novo nascimento da mesma natureza. E Jesus então lhe disse: não, ô Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. É um nascimento de cima, é um nascimento do alto. Tanto que Jesus utiliza, vou até mostrar aqui para vocês, olha, ele utiliza aqui, ó, quando ele fala de nascer de novo, ele usa no grego anoten, né? Que significa nascer de cima, nascer do alto. É uma experiência sobrenatural necessária para ver o reino de Deus. Então vamos lá, olha aqui o que Jesus falou. Quando o mestre fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, Nicodemos, como eu disse, ele chama o novo nascimento de deuteron, ou seja, um segundo nascimento da mesma natureza. Aí Jesus não, Jesus disse, olha, ele usa a expressão que é nascer de novo, mas nascer de cima, não é um nascimento como qualquer outro, é um nascimento de cima, não é do ponto de vista natural, se bem que o nascimento mesmo do ponto de vista natural, ele é sobrenatural, porque é algo maravilhoso, a vida é um milagre, é um dom de Deus. Mas quando falamos aqui de sobrenaturalidade, estamos falando evidentemente daquilo que é transcendente, aquilo que é acima do natural. Então é algo que o ser humano desconhece, não sabe explicar essa questão aqui relacionada com o novo nascimento. É uma experiência, então, sobrenatural, necessária para ver o reino de Deus. Implica, como Jesus falou, nascer da água e do Espírito, ou seja, todo ser humano precisa ser justificado, regenerado e também santificado. É o que nós vamos abordar na nossa lição. Então, o pano de fundo para as palavras de Jesus em João 3, versículos 14 a 21, é esse encontro de Jesus com Nicodemos, essas palavras introdutórias, que deram origem, esse encontro com Nicodemos que foi procurar Jesus, na verdade, de noite, talvez porque não quisesse ser reconhecido. Então, desse diálogo com Jesus, resultou o que nós estamos chamando aqui da perícope áurea da Bíblia. Nós falamos geralmente do texto áureo da Bíblia, que é um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, muito mais do que um único versículo, nós temos um parágrafo completo, uma perícope, um termo que nós usamos bastante aqui no canal, porque nós estamos apresentando uma série que é denominada Apocalipse, perícope por perícope. E os irmãos sempre me perguntam, irmão Ciro, o que é perícope? Por que o irmão não fala um termo mais simples, parágrafo, passagem? É porque perícope tem a ver com aquela passagem que o próprio exegeta escolhe, ele seleciona para fazer uma interpretação e uma exposição. Então, por isso que nós chamamos de perícope. E aqui também eu estou chamando de perícope áurea. Eu estou denominando assim porque eu não considero apenas o versículo 16, o texto áureo da Bíblia, mas o que está, na verdade, nos versículos que nós estamos aqui tomando como base, que são os versículos 14 a 21. Mas olha aqui, eu coloquei até um texto para quem é membro do canal e que recebe esse roteiro. Eu coloquei aí um texto explicando, porque o que faz Jesus dar toda essa explicação é a pergunta de Nicodemos. É importante nós agradecermos também Nicodemos por essa pergunta. Como pode ser isto?
Então, Jesus, num primeiro momento, até lhe disse: olha, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Mas Jesus, claro, explicou-lhe, e isto tornou-se um texto emblemático a respeito da nossa salvação. O mestre então enfatiza a sobrenaturalidade da salvação e ele cita aquele texto que nós vamos mencioná-lo daqui a pouco, novamente, lá de Números, em que o povo de Israel, ao ser picado por cobras no deserto, poderia morrer, mas Deus ali deu a Moisés a direção de levantar uma estátua de bronze, a estátua de uma serpente, para que todo aquele que olhasse para a serpente não morresse daquela mordida de cobra, mas fosse curado. E então ali Jesus se vale daquele acontecimento para dizer: olha, assim como aconteceu lá no deserto, este fato de a serpente, aquela estátua, aquela estátua de metal, de bronze que foi levantada, e quem olhava para ela era salvo, por assim dizer, era curado da sua enfermidade. Eu também, quando for levantado, aqueles que olharem para mim, eles serão atraídos, eles serão salvos. Então, é importante esta lição. Vamos lá, então, para o primeiro tópico, a promessa da salvação. E nós começamos com o primeiro ponto, que é uma maravilhosa salvação. Na promessa de Jesus sobre a salvação, motivada, repito, pela pergunta de Nicodemos, o Senhor Jesus faz menção dessa serpente de bronze levantada no deserto, texto que está lá em Números 21, versículos 4 a 9. Com isso, o Senhor Jesus ensina que assim como o povo israelita não pereceu após o ataque de cobras, ao olhar para aquela estátua, quem olha para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, obtém esta grande redenção. Temos aqui uma promessa dupla, com uma estrutura similar à que Deus fez a Abraão. Você se lembra que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? É uma promessa dupla, tanto de bênção para quem abençoasse Abraão, como de maldição para quem o maldissesse. Da mesma maneira, quando nós olhamos para João 3, 14 a 16, aquele que crê em Cristo, aquele que crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, a pessoa que assim crê, ela recebe a vida eterna, ela não entra em condenação, ela passa da morte para a vida, como Jesus diz mais adiante, até no capítulo 5, versículo 24. Agora, aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece, a pessoa já está condenada. Em outras palavras, a pessoa que crê é abençoada, a pessoa que não crê, ela fica debaixo de maldição. Mas vamos adiante, o segundo ponto, e aqui eu quero desdobrar um pouco mais e falar sobre a obra da salvação. Então, o primeiro ponto, o destaque é esse, né, que a salvação é maravilhosa. Só que nós vamos entender a maravilha da salvação a partir agora do segundo ponto, a obra da salvação. De modo geral, o Evangelho de João nos apresenta a salvação. Lembre-se, sempre estamos partindo do Evangelho de João, especialmente do capítulo 3, versículos 14 a 21, que é o nosso texto bíblico básico, a nossa leitura em classe. Então veja, a obra da salvação, de modo geral, né, no Evangelho de João, ela é uma obra ligada à providência divina, visando a salvação de todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. E aí eu quero desdobrar, explicando primeiro o que é a salvação, a definição. O termo salvação no Novo Testamento, de modo especial, o que significa? É um termo grego, soteria. O que é soteria, que aparece 45 vezes no Novo Testamento, com os sentidos de livramento, preservação, significa? Veja que 42 vezes dessas 45 significa exatamente salvação. É salvação, claro, dos pecados, porque Jesus veio para morrer em nosso lugar. Por isso que o sacrifício de Jesus é um sacrifício vicário.
É um sacrifício substitutivo. Vicário significa exatamente isso, substitutivo. Jesus foi o primeiro a empregar esse termo com sentido de salvação, como lá em Lucas 19, versículo 9, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os autores neotestamentários valem-se deste termo, como Pedro, quando ele disse que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ou seja, em nenhum outro há salvação. João também fez menção, sobretudo em Apocalipse. O autor de Hebreus também fala da salvação. É muito importante nós observarmos isso, o termo salvação, como escaparemos nós, não é? Inclusive Hebreus capítulo 2, versículo 3, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Judas. E quem mais fala sobre a salvação, sobre esse termo soteria, é o apóstolo Paulo. Ele diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele cita a salvação nos seus mais diversos aspectos que nós vamos abordar daqui a pouco. A salvação, do ponto de vista teológico, ela tem dois lados. Quando nós estudamos a matéria chamada soteriologia, que é o estudo da salvação, ou o estudo das doutrinas da salvação, são praticamente 20 doutrinas da salvação que nós encontramos na Bíblia. Então a soteriologia não é simplesmente o estudo da salvação, é o estudo das doutrinas da salvação, que são muitas. Então veja os dois lados. Em teologia sistemática, nós temos aí a salvação como um fato em si. E sendo ela um fato, ela tem o lado objetivo, que é o lado divino, é Deus fazendo, é Deus agindo, é Deus salvando, é Deus nos dando bênçãos que acompanham a salvação. E o lado subjetivo é o lado humano. Não que o ser humano faça alguma coisa para gerar a salvação. O lado humano é no sentido de que nós recebemos a salvação pela fé e também nos arrependendo, porque fé e arrependimento são duas coisas que estão casadas para a obtenção da salvação. Não adianta a pessoa dizer que tem fé e não se arrepender, ou se arrepender e não ter fé. As duas coisas precisam estar unidas, precisam estar casadas. Por isso que a pregação de Jesus era arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem que se arrepender e tem que crer no Evangelho. Então, o lado divino, o lado objetivo da salvação, mostra Deus como doador da salvação. E o segundo, o lado humano, o lado subjetivo, apresenta o homem como o recebedor dessa dádiva. O homem não faz nada para gerar salvação. A salvação é 100% pela graça de Deus. Agora, o ser humano, o que ele faz? Ele recebe essa dádiva. De que maneira? Pela fé, pelo arrependimento. A salvação é obra perfeita de Deus, porém o ser humano precisa recebê-la mediante arrependimento e fé. Então, explicando melhor isso aí, no sentido objetivo, a salvação tem 3 aspectos. Olha como o assunto vai sendo pormenorizado. No sentido objetivo, então, a parte que cabe a Deus, quando uma pessoa é salva, o que Deus faz? No ato da salvação, o que acontece? Deus justifica, Deus regenera e Deus santifica de maneira instantânea o pecador. Então, você que é membro do meu canal, que recebeu esse roteiro, olha como ele é pormenorizado. No sentido objetivo, a salvação tem 3 aspectos, todos simultâneos, porque é no ato da salvação que Deus faz isso. Então, primeiro, justificação, que nos declara justos, é o aspecto ligado à nossa posição em Cristo. A partir da salvação, a pessoa passa a ter uma alta posição, ela está em Cristo. Ela não está mais em delitos e pecados, como diz lá Efésios capítulo 2, mas ela está em Cristo. Então, a justificação nos é imputada por Deus. Deus imputa. É como se Deus estivesse creditando algo na nossa conta. É Ele que introduz ali.
Nós não somos dignos, não existe justo de nascimento, mas nós fomos justificados. Quando a Bíblia nos chama de justos, não é porque nós nascemos justos, é porque cumpre-se o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes, continua Paulo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, diz a Bíblia, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, justificação, muito importante, Deus nos declara justos, do ponto de vista da salvação. Claro que quem comete crimes aqui na terra vai ter que pagar segundo a lei da terra, mas do ponto de vista da salvação, a pessoa está justificada. Nenhuma condenação há, diz a Bíblia, para os que estão em Cristo Jesus. Voltaremos a esse ponto daqui a pouco. Regeneração nos declara filhos. Olha como regenerar é um verbo que está ligado a gerar. Pense em 3 verbos: gerar, degenerar e regenerar. Nós somos gerados. O pecado nos tem degenerado, degenerou a raça humana. Quando o pecado entrou no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram, diz Paulo. Agora, por meio da salvação em Cristo, nós somos regenerados, é uma nova geração. Então observe que esse verbo gerar tem a ver com a nossa condição, regenerar, não é? Tem a ver com a nossa condição espiritual, interior, também uma questão familiar, porque o verbo gerar tem a ver com geração de filhos, por exemplo. Então é por isso que, pela regeneração, Deus nos declara seus filhos. Filhos. Porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a santificação, o terceiro aspecto. Santificação é um aspecto da salvação que nos declara santos. Santos. Então veja, na justificação Deus nos declara justos. Na regeneração Deus nos declara seus filhos. E na santificação Deus nos declara santos. Então quando alguém te perguntar o que implica ser salvo, o que é a salvação e tal, do ponto de vista bíblico, você diz, olha, ser salvo significa receber de imediato uma bênção tríplice, ou uma bênção tripartida, que implica em justificação, regeneração e santificação. Isso é o novo nascimento. Nascer de novo significa ser justificado. Deus olha para mim e diz, você agora é justo, porque você foi justificado. Significa ser regenerado, nascer de novo, ou seja, eu tenho uma nova vida em Cristo, eu sou filho de Deus, porque aquele que não nasceu de novo é uma criatura de Deus, mas não é filho de Deus, não pertence à família de Deus. E ser salvo também significa ser santo. Claro que a santificação tem também, nós vamos ver daqui a pouco, o seu aspecto progressivo, mas de imediato a pessoa já é declarada santa. Vamos lá, então no sentido subjetivo agora, a parte ligada ao ser humano, a salvação tem também 3 tempos e 3 aspectos. Ou seja, tempo passado ou pretérito, tempo presente e tempo futuro. No passado, a nossa salvação é o quê? Posicional, porque nós já estamos em Cristo. Nós temos essa alta posição. No presente, ela é progressiva, porque a cada dia eu tenho que ser mais santo, eu tenho que ser mais salvo. Mas como? Alguém que já é salvo pode ser mais salvo? Pode. Paulo não falou, operai a vossa salvação em temor e tremor? Você já está com o seu futuro garantido permanecendo em Cristo. Mas você pode ser um crente melhor, você pode ser um salvo que tem mais comunhão com Deus. Então você pode ser cada vez mais salvo nesse sentido. E no futuro nós vamos ser glorificados, aí o pecado estará ausente, aí a nossa salvação no seu sentido perfectivo. Tudo isso está na Bíblia, não é mera teologia filosófica,
como existe em muitos lugares. É teologia extraída de fato da Bíblia. É a teologia sistemática junto com a teologia bíblica. Porque, aliás, teologia sistemática e teologia bíblica não devem ser matérias que se contrapõem. Pelo contrário, uma deve servir a outra. A teologia bíblica tem que servir a teologia sistemática. E a teologia sistemática não pode se contrapor ao que está na Bíblia. A fonte primária de autoridade é a Bíblia. Então veja, no tempo passado a nossa salvação é posicional, pois no ato da conversão, de modo instantâneo, mediante arrependimento e fé, o pecador foi justificado. Texto que eu já citei. Começou ali também o processo da conversão. A conversão é um processo. Processo tem começo, meio e vai ter uma conclusão. É só você pensar do ponto de vista do direito. Você vai ver que o processo ele tem que ter uma conclusão, né? Se bem que tem alguns processos aí que a gente vê que parece que não terminam nunca. E alguém chama até que é algo do fim do mundo, porque nunca termina. Mas o processo precisa, e às vezes nem existe processo, né? Algo assim ainda incipiente, mas a coisa vai se prolongando. Mas aqui, falando do que edifica, do que interessa, a conversão também é um processo. Então veja, começou o processo de conversão e o pecador já foi, desde esse primeiro momento, regenerado e santificado. Só que essas bênçãos, repito, elas são progressivas. Olha o que Paulo falou. Se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, ele está falando da regeneração, do novo nascimento, que é também descrito na Bíblia como ressuscitar, ressurgir para uma nova vida. Aliás, o batismo tem essa simbologia, a pessoa é sepultada para o pecado e ressuscita para uma vida nova. Então, observe isso. Observe que Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, o que é para fazer? Pensai nas coisas de cima. Buscai as coisas que são de cima. Então, a regeneração, ela não é um fim em si mesmo, é um início, é um novo começo. E você tem que continuar servindo a Deus, e isso tem a ver com a santificação também. A santificação também é progressiva. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diz a Bíblia, verá o Senhor. Então, no tempo passado, nós somos justificados. A justificação tem a ver com o passado. Só que no ato da justificação também fomos regenerados e santificados. Então nós podemos ser cada vez mais crentes, cada vez mais santos. Por isso que no presente a salvação é progressiva. Olha o que Paulo falou. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, somos transformados. O crente, ele avança. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. De vós, ó amados, disse o autor de Hebreus, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. No futuro, a salvação será perfectiva. É a nossa glorificação. Paulo falou que a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Como assim? Já não estamos salvos? Claro que Paulo está falando da glorificação. O autor de Hebreus também diz que, tendo Jesus vindo a primeira vez, virá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Que salvação? A salvação no sentido perfectivo. A salvação no sentido de glorificação, acerca da qual Paulo também falou em Filipenses 3, 20 e 21. O que Paulo disse lá em Filipenses 3 e 21? A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao seu. E lá em 1 Coríntios 15, 50 a 55, Paulo descreve isto, que nós vamos ser transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, mas quando houver o arrebatamento e em que ocorrerá também a transformação do nosso corpo, seja no caso dos mortos em Cristo, que vão ressuscitar e vão ter o corpo glorificado, evidentemente, e os vivos também terão seus corpos glorificados, e Paulo explica que o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível, evidentemente, se reveste da incorruptibilidade. Em resumo, fomos salvos, somos salvos, não é? Fomos, somos e seremos.
Então, fomos salvos no sentido de que já fomos justificados. Já temos uma alta posição. Somos salvos porque, pela santificação progressiva, continuamos sendo cada vez mais salvos. E seremos salvos também no sentido da glorificação. Vamos agora para o terceiro ponto, o Salvador. Se existe salvação, existe um Salvador. A salvação só pode ser obtida porque, antes de uma vez por todas, o Salvador, no grego soter, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele deu a vida para nos salvar. O justo morreu pelos injustos, pagando o preço do resgate. Nós vamos explicar melhor sobre esse resgate daqui a pouco, vamos falar da redenção. Então tem vários textos aqui que mostram que Jesus é o Salvador. Ele pagou o preço do pecado ao morrer no lugar de todos os pecadores. Jesus não morreu apenas por um grupo seleto de eleitos, como dizem os irmãos de outra tradição. Não. Jesus, a Bíblia diz que ele provou a morte por todos os homens. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Mas precisa entender o que significa tirar o pecado do mundo. Não quer dizer que todos já estão salvos automaticamente. Ah, mas se Jesus morreu por todos e se todos não são salvos, então o sacrifício de Jesus foi em vão? Não, porque tem que distinguir-se aí expiação de redenção. Uma coisa é expiação, tem a ver com o pecado original, com a queda. Queda com Q maiúsculo. A entrada do pecado no mundo. A expiação tem a ver com isso. Redenção tem a ver com o pecado do pecador. Quando ele crê, quando ele se arrepende, ele obtém a redenção, ou seja, o perdão perfeito dos seus pecados por ter se arrependido. Nós vamos explicar isso. Então veja, Jesus pagou o preço ao morrer no lugar de todos os pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tendo em mente essa obra gloriosa do nosso Salvador, nós podemos pensar nos mencionados dois lados. Vamos retomar aquilo que falamos dos dois lados, lembra da salvação? O lado objetivo, que tem a ver com o que Deus faz, e o lado subjetivo, que é a nossa parte para receber esta obra perfeita, esta obra 100% pela graça, mas que nós recebemos pela fé. Então, nós podemos pensar da seguinte forma: na expiação e na redenção, como eu já mencionei. A doutrina da expiação, o que significa, em que consiste? Para os salvos em Cristo, expiação diz respeito à morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. Já tenho falado isso. Para nos remir ou nos salvar do pecado. Expiar implica tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse caso, é evidente que tem a ver com o pecado original, como eu já falei, e não com os pecados atuais. Nós ainda pecamos. O salvo ele pode pecar, pode vir a pecar. Por isso que João falou: filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então nós podemos vir a pecar. O ideal é que não pequemos, mas podemos vir a pecar. Agora, mediante a obra expiatória do Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele pode comprar, é isso que é importante entender, ele pode comprar aqueles que se arrependem e nele creem. Por isso que o texto, o versículo áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando há uma resposta positiva por parte do pecador, ocorre a chamada redenção. Então, é importante você entender, antes de eu explicar melhor a redenção, entender já de início a diferença entre expiação e redenção. Pela expiação, o que Jesus fez? Jesus morreu por toda a humanidade para que o pecado original, o pecado herdado de Adão, não seja mais um obstáculo para a pessoa receber o perdão. Mas só o fato de Jesus ter morrido não garante a salvação a toda pessoa, a todo e qualquer pecador. É preciso que o pecador creia.
É o que está lá em João 3,16. Aí entra a redenção, porque a redenção tem a ver com o pecado do pecador, o pecado atual. Claro, o pecado original, ele não é obstáculo, mas se a pessoa não se arrepende dos seus pecados atuais, o pecado original, ele continuará tendo influência sobre a pessoa sem nenhuma defesa da parte do Espírito Santo, porque a nossa diferença em relação aos pecadores não regenerados é o quê? É qual? Nós continuamos pecadores, só que agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e é ele que nos capacita a vencer o pecado. Por isso que Paulo falou, o pecado não terá domínio sobre vós. Então ser regenerado significa que agora você conta com a ajuda do Espírito Santo também para que você vença o pecado. A salvação no futuro, claro, a salvação no seu aspecto perfectivo, a glorificação, implica a ausência do pecado. Mas hoje o pecado ainda está presente. Nós temos uma natureza caída, nós temos uma natureza adâmica, mas nós podemos subjugá-la, podemos deixá-la como Davi deixou o gigante Golias debaixo dos seus pés, se nós estivermos bem alimentados, cheios do Espírito Santo. Por isso que é importante perseverar na fé, não é? E então continuar sendo fiel ao Senhor, obediente e não se entregando aos prazeres mundanos. Doutrina da redenção. Nos tempos bíblicos, esta é sinônimo de libertação de uma pessoa do mercado de escravos mediante o pagamento do preço requerido para um resgate. Então veja, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a rigor, todos nós estávamos nesse mercado de escravos, ali presos, escravizados, todos, vendidos ao pecado e servindo a Satanás. A Bíblia diz que nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, o curso de acordo com o príncipe deste mundo. Essa era a nossa sina. Estávamos mortos em delitos e pecados, diz a Bíblia. O pecador arrependido, então, ele obtém o quê? A redenção. Porque o Cordeiro de Deus, em razão dele ter morrido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em razão dele ter entregado a sua vida por nós, Hebreus 2:9 diz que ele provou a morte por todos os homens. Então, em razão disso, ele pode comprar aqueles que se arrependem lá na praça. E aí, não há tempo de nós pormenorizarmos. Eu tenho uma playlist aqui no canal Soteriologia que você pode maratonar e aprender mais sobre isso. Mas eu coloquei aí, só para lançar luz, vários termos que estão relacionados com a redenção. Agorazo, que é resgatar, está lá em Apocalipse 5, versículo 9, por exemplo, quando aqueles 24 anciãos, que é uma representação da igreja glorificada no céu antes do início do período tribulacional, porque a igreja será arrebatada e entrará no céu antes que o Cordeiro quebre o primeiro selo, que representa o início do período tribulacional. Aqueles 24 anciãos que estão com coroa na cabeça, vestes brancas, assentados em tronos, eles também cantam, eles entoam um cântico que diz respeito à obra vicária, à obra expiatória. O que eles dizem? Digno és de receber o livro, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste. Nos compraste. Olha o pronome. Em muitas versões já não tem mais o pronome, mas esse pronome é importante, porque mostra que os 24 anciãos, além de todas as características, eles representam a igreja porque eles estão dizendo justamente que eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Com teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, nação, povo, e para Deus nos fizeste reis, ou reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes, porque rei é um só. O sentido ali no grego é de reino, nós pertencemos a um reino, mas rei, o único rei é o Senhor Jesus. Mas o termo aparece ali, nos compraste, isso fala de resgate. Exagorazo, que fala resgatar e tirar realmente da praça dos escravos, chamada agorá, por isso que é exagorazo, tirar da praça, não é? O outro verbo também é agorazo, e aqui exagorazo. Muitos outros termos também são empregados para referir-se à redenção. Litrou, um verbo, também o substantivo litrosis.
e também apolítrosis, antílitron, litron. Então tudo isso aqui tem a ver, irmãos, com a nossa redenção. Vamos avançar que ainda tem muita coisa importante para comentar. O tópico 2, a natureza da promessa da salvação. Aí eu já expliquei, então não vou me deter muito nesse segundo tópico, mas eu vou fazer questão de ressaltar, repisar algumas coisas importantes. Justificação é um aspecto, portanto, da nossa salvação relacionado com a nossa posição em Cristo. Diz respeito ao passado, nós fomos justificados. Sempre quando você lê sobre justificação no Novo Testamento, tem a ver com o nosso passado. É uma mudança externa e legal, ou seja, tem a ver com o direito, é legal. Do ponto de vista judicial, nós estamos livres da condenação. E aí nós lembramos do que Jesus falou em João 5,24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação. O termo ali, crisis no grego, é um termo que eu tenho repetido aqui em várias aulas, é um termo forense, tem a ver com tribunal, tem a ver com processo, com questões judiciais. Significa que a igreja ela está livre do juízo. Nós não vamos comparecer diante do trono branco na qualidade de réus, porque já estamos livres da condenação. Não entrará em juízo. Então trata-se de uma mudança externa e legal. O pecador passa de condenado ao inferno para justificado diante de Deus. Somos imediatamente declarados justos e livres da condenação eterna no trono branco. Portanto, a justificação, ainda que consista no tempo pretérito, tem a ver com o passado, nós fomos justificados, está presente na nossa vida espiritual e nos livra da ira futura em todos os sentidos. Veja que eu estou falando da ira futura em todos os sentidos. Abrange também, é claro, aquela que é chamada de ira futura, que é a grande, ou o período tribulacional de 7 anos, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 1, 9 em diante, que estamos esperando aquele que nos livra da ira futura. Mas nós já estamos livres também do juízo final, porque o Senhor Jesus disse, já tem a vida eterna e não entrará em juízo. A regeneração. Então, se a justificação tem a ver com o fato de que agora nós somos justos, não porque nascemos justos, não há justo nascimento, mas porque fomos justificados, a regeneração, repito, tem a ver com a nossa condição, com o nosso estado agora como membros da família de Deus. Como o verbo gerar está ligado à família por meio dessa nova geração, ou regeneração, que também é chamado de novo nascimento, ou nova criação, que Paulo falou, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora note, porque somos feitura sua. Fomos criados, formados e feitos por Deus para a salvação, feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nos tornamos participantes da natureza divina, como diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 4 a 9, e também somos membros da família de Deus, porque Deus nos declara seus filhos. Esse aspecto da salvação tem a ver com a nossa condição espiritual interior. É a mudança de condição do pecador, de servo do pecado para filho de Deus. A regeneração é tão séria diante de Deus que Paulo a chama de batismo em Jesus. Ou seja, nós fomos batizados em Jesus e interessante, o batismo em Jesus tem como ator, como agente, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mergulha no corpo de Cristo e é chamado de batismo em Jesus. Agora é interessante que o batismo no Espírito Santo tem como agente o Senhor Jesus, porque João Batista falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja como nem tudo é o que parece, nós temos que entender melhor. O batismo em Jesus é efetuado pelo Espírito Santo no momento da conversão. E o batismo no Espírito é o batismo de Jesus, porque é ele que é o agente. Nós explicamos isso aqui em aulas anteriores. Santificação, tem vários textos aí para os irmãos lerem, não é? Santificação é a mudança de caráter e de serviço. A partir do momento em que Deus nos declara santos,
mediante a nossa fé no sangue de Jesus, isso acontece. Então a justificação efetuada pelo Senhor a fim de nos salvar nos põe em correto relacionamento com Ele. A santificação comprova a realidade da justificação em nossa vida. Ou seja, nós somos justificados, mas como que nós demonstramos que temos esta bênção? Pela santificação, pela regeneração também, não é? Tudo isso é contínuo, é progressivo. Nós manifestamos frutos. Não há justo nascimento. O salvo que foi justificado no momento da sua conversão demonstra que é justo por meio da sua santidade, a sua vida de santidade. A santificação nos confere a posição. Então veja, não confunda aqui também santidade com santificação. Santidade é o estado, você é santo, é o seu estado. Mas a santificação é um processo. A cada dia você vai sendo cada vez mais santos. Como disse Pedro, sede santos, citando as palavras de Deus, sede santos como eu sou santo. O santo, portanto, vive separado, porque ser santo significa justamente estar separado. Santificação é separar-se. O livro de Levítico explica muito isso. Então é importante você também estudar Levítico. Então veja, santo é separado do pecado, do mal, do mundo, dedicado a Deus, porque tem a ver também com o fato de você consagrar-se. Ser santo significa separar-se do mundo, mas consagrar-se para Deus. Então, aguardando a santificação final perfectiva, como diz a Bíblia. E João falou, amados, né? 1 João 3, 1-3, ainda somos filhos e ainda não é manifesto que havemos de ser. Vede com grande caridade, né? Nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Agora sim, vamos para o terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Tem tantos pormenores aqui, irmãos, mas eu aconselho você a tornar-se membro do canal, porque tem coisa que não vai dar tempo de eu explicar, mas você, sendo membro do canal, você recebe esse nosso roteiro. Você vai ver que ele tem muitos pormenores. Essa questão aqui da perseverança na salvação, ou seja, você estar seguro da sua salvação, o que implica isso? Quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, como muitos pensam? Ou você perde a salvação por qualquer motivo? Nem uma coisa nem outra. Temos que entender o que a Bíblia diz. Primeiro ponto, a base da promessa de salvação é Cristo. Só existe salvação em Cristo. E o texto de João 3, 14-21, que eu chamei aqui de perícope áurea da Bíblia, enfatiza que o Filho de Deus é o centro da promessa da nossa salvação. Há na Bíblia 5 grandes bênçãos relacionadas com a extensão dessa gloriosa promessa, cujo fundamento é Cristo. Algumas eu já citei. Por exemplo, a expiação e redenção, eu creio que não ficou dúvida para você. Expiação tem a ver com o pecado herdado de Adão, pecado original. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, não há mais esse obstáculo. O véu se rasgou, foi de alto a baixo, né? Não de baixo para cima, de alto a baixo, porque a iniciativa da salvação é de Deus. Jesus entrou lá, diz a Bíblia, no mais profundo, lá no Santo dos Santos, espiritualmente falando, para que nós possamos entrar lá também. Por isso que o autor de Hebreus disse, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, a sua carne que foi ferida, que foi rasgada. Assim como o véu foi rasgado, a carne de Jesus também, similarmente, foi rasgada para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Então, expiação serviu para isso. Agora, redenção é o perdão que se obtém quando se arrepende e se crê. Se arrepende dos pecados e crê em Jesus, como diz lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê, né? Diz a Bíblia. Então, expiação e redenção. Como vimos, a primeira se aplica à salvação em relação ao pecado quanto ao seu alcance, o pecado original, que é infinito, né? Então, a obra redentora, se todos pecaram, não há nenhum pecador, não há nenhum santo sequer de nascimento, né?
O Salomão até disse, purifiquei o meu coração, limpes todo o meu pecado. Quem poderá dizer, né? Purifiquei o meu coração, digo, limpes todo o meu pecado. Ninguém poderá dizer. O salmista diz que Deus olhou desde o céu para a terra para ver um justo sequer, e todos se desviaram. Todos se tornaram imundos. Não há um sequer, todos se tornaram inúteis. Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. A macieira, não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira. Não, ela já é macieira por natureza. Então ela dá maçã. Da mesma forma, o pecador não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. O pecado original, o germe do pecado, a natureza adâmica está na sua vida. Então, se todos são pecadores, o alcance do pecado é sobre todos, a obra que Jesus realizou, a obra expiatória, também é infinita. Todos podem ser salvos se crerem, mas nem todos serão salvos, porque Jesus foi claro dizer que estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, perdão. O que conduz à perdição é o caminho largo. Agora, o caminho estreito que conduz à salvação, disse Jesus, poucos são os que entram por ele. Então, observe que a expiação tem um alcance infinito, ilimitável. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Já a redenção diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu pecado atual. Quanto à redenção, a salvação se limita a quem crê em Jesus Cristo e se arrepende. Aí você tem outros dois termos que eu não expliquei, que é propiciação e imputação. Ou seja, essa dupla aqui é importante entender também. A primeira aplica-se à salvação quanto à transgressão, isto é, a salvação considerando o ser humano como um transgressor. Já a segunda se relaciona com a salvação quanto ao seu creditamento, ou seja, a justiça de Deus creditada, lançada na nossa conta mediante a fé no próprio Deus. Então, é importante ter essa diferença entre propiciação, ela aparece, por exemplo, naquela parábola que Jesus contou, quando aquele homem pecador disse, tem misericórdia de mim, Lucas 18. O publicano, né, se arrependeu. O fariseu dizia, não sou como os demais homens, não sou como esse publicano, isso aqui ao meu lado, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo, mas o publicano, batendo no seu peito, né, em forma de humilhação, ele disse, tem misericórdia. Em outras palavras, está dizendo, sê propício, Senhor, que eu alcance o perdão para a minha transgressão, sê propício. Então ele estava buscando a propiciação, essa bênção. E a imputação é quando a pessoa se arrepende, Deus então credita na sua conta ali a justiça. E tem a ver então com a justificação. E aí chegamos agora no ponto que é a continuação para a conclusão dessa lição, a segurança da salvação. O crente está seguro em Cristo. Não há segurança fora de Jesus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Então, se você estiver na mão de Cristo, ninguém poderá te arrebatar. Mas, se a pessoa está na mão de Cristo, uma vez salva, salva para sempre, já está na mão de Cristo. Pois é, mas a Bíblia mostra que a pessoa, se ela pecar, ela pode sair da mão de Cristo. Não é que Cristo está empurrando a pessoa, abrindo mão da pessoa. Não, é a própria pessoa que, fazendo uso da sua liberdade, porque Deus não criou autômatos. Ah, mas a salvação, a pessoa não tem condição de crer para a salvação, porque ela está morta. Sim, por isso que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, pela chamada graça, né, que se mostra preveniente, vem antes, para capacitar o pecador. Mas quem toma a decisão é o pecador. Não é porque a graça capacita o pecador que a graça é irresistível. Nós vamos chegar nesse ponto também daqui a pouco. A graça não é irresistível, porque a salvação não é imposta. A salvação ela é proposta. Então veja, não há segurança espiritual para ninguém que está em pecado. Há textos que eu não vou ler, nem citar para ganhar tempo. O Senhor guarda o crente do pecado e não no pecado. O crente é guardado do, mas não no. Somos mantidos em Cristo pelo seu poder mediante a nossa fé nele. Outro ponto,
O autor fala da apostasia, porque o crente, se ele não vigiar, ele pode apostatar da fé e aí ele perde a segurança da salvação. O texto de João 3, 14 a 21 também nos ensina que a salvação em Cristo não é incondicional, ela depende de condição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, ela é condicional. Ou seja, se ela é condicional, as pessoas podem resisti-la. Porque a salvação não é imposta, repita, ela é proposta. Proposta. Desde o Antigo Testamento, Deus não impunha nada. Moisés, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, versículo 19, eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas veja como Deus sempre dá o melhor conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, os próprios salvos podem perdê-la se apostatarem da fé. O autor cita vários textos. Mas o que é apostasia? Eu coloquei duas definições aí de dois autores de livros da nossa CPAD, segundo a Bíblia, evidentemente, não é? Então, segundo a Bíblia, a apostasia consiste em, aí eu cito aí Longman III, né? Dicionário Baker, embora haja um sentido em que todo ser humano pecou consciente e deliberadamente e ficou aquém dos padrões de Deus, a apostasia é normalmente usada em referência aos que flagrante e arrogantemente conheceram a verdade, viraram as costas e rejeitaram a Deus, o Senhor. Ou seja, a apostasia é um pecado cometido por crente, aquele que já conhece a verdade, conhece a palavra, abre mão dela, volta-se contra Deus, vira as costas para a palavra de Deus e o Deus da palavra, como Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 2, daqueles que tendo sido resgatados, veja como esse verbo resgatar é forte, tem a ver com aquele que já foi comprado pelo sangue de Jesus, foi salvo, mas abriu mão da sua salvação, caiu da graça. Então, essa questão que uma vez salvo, salvo para sempre, que os nossos irmãos calvinistas defendem, nós não vemos fundamento, não é? Fundamentação na palavra de Deus, porque a Bíblia menciona apostasia. Aí eles dizem que não, a apostasia é praticada por aqueles que nunca foram crentes. Então aí não é apostasia. Aqueles que nunca foram salvos. Não, foram salvos. Aí aquele texto que menciona lá, né? Aquele texto de Hebreus, que está até aqui no corpo do nosso texto, capítulo 6, aqueles que provaram o dom e tal, aí os calvinistas dizem, não, eles não foram salvos, eles tiveram uma experiência e tal. Não. E 2 Pedro 2, como que fica? Que eles foram resgatados. Então, não adianta nós queremos nos colocar contra a Bíblia, não adianta a gente querer tapar o sol com peneira, né? Está escrito, nós temos que enfrentar o problema e não querer justificar, colocar o texto bíblico à disposição de uma corrente, não é? A gente tem que ter cuidado com isso. Eu sempre tenho dito isso. Pressupostos são importantes. Todos nós temos que ter pressupostos, mas os pressupostos não podem contrariar a evidência. Apostasia, portanto, é rejeição de Cristo por alguém que já foi cristão. Apostasia final e derradeira, sendo o chamado pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito. Só a segurança da salvação em Cristo. Eu repito aí, tem vários pontos importantes que eu destaco. Mas aqui no terceiro e último ponto eu coloquei aí, irmãos, um desdobramento sobre essa discussão entre calvinismo e arminianismo. Nós, claro, como pentecostais, nós recebemos uma herança de Armínio, de Wesley. Claro que nós derivamos, sobretudo, a nossa doutrina da Bíblia. Mas nós nos alinhamos com o pensamento de Armínio, em boa parte, não é? Claro, há questões que não dá para fechar a questão, porque ele próprio não foi incisivo, né, com respeito à segurança da salvação, por exemplo. Então nós temos que ter uma posição mais coerente do ponto de vista da nossa pentecostal, nossa posição pentecostal. Nós temos uma declaração de fé. Então é isso que precisamos explicar aqui. Mas claro, passando também pelo estudo de Armínio e de Wesley. Veja, a promessa e a segurança da salvação. Muitos crentes, por falta de conhecimento das Escrituras e das doutrinas bíblicas, né, de maneira geral, da salvação,
acabam se sentindo inseguros, pensando que precisam fazer sacrifício para não perder a certeza da vida eterna e acabam abraçando o legalismo. A pessoa acha que vai ser salva porque porque está usando um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de cabelo. Claro que tudo isso nós não estamos aqui verberando contra, porque sabemos que há costumes que são ornamento da doutrina. Costume não gera doutrina, não é? A doutrina gera bons costumes, agora o costume não gera doutrina. E existem costumes que são ornamento para a doutrina, que são importantes, né? Não vamos entrar aqui nessa questão, daria pano para manga, eu tenho aqui já falado sobre isso no canal, mas não é o momento para falarmos sobre isso. Agora, é importante, então, nós termos cuidado com o legalismo, quando a pessoa começa a criar regras para a salvação e não confia na eficácia da graça de Deus. Outros, acreditando pertencer a uma casta privilegiada de eleitos, tendem a desenvolver uma conduta relaxada. Eles dizem que não, não é? Em que sentido estaremos seguros em Cristo? Em que sentido? Aí eu coloquei o debate. Aí uma explicação sucinta entre calvinismo e arminianismo, que é o principal debate, o debate que dura séculos, não é? Que eu explico também, se você tiver dúvida, na playlist Soteriologia tem todo o detalhamento, mas eu vou aqui falar por alto. Todos os cristãos protestantes e evangélicos, de modo geral, creem na doutrina da segurança e salvação. Claro, todos nós cremos, eu estou seguro, eu tenho certeza da vida eterna. Mas o que ela significa de fato? Isso tem gerado, ao longo dos séculos, especialmente entre grupos que chamamos de calvinistas e arminianos, um grande debate. Bom, a segurança da salvação segundo o calvinismo. Essa posição se baseia em 5 pilares que formam um acróstico ou um acrônimo. Acróstico é quando você tem, né, uma palavra assim, digamos, na vertical e que cada letra dessa palavra na vertical você pode formar uma palavra ou uma frase, né? Então, por exemplo, Ciro. Eu falei no começo aqui sobre o triplo C, né? Curta, comente, compartilhe. Eu poderia usar Ciro como um acrônimo para dizer, olha, Ciro, cada letra representa uma ação de que você que está aqui no meu canal deve fazer. Ciro, curta. I, inscreva-se. R, reparta, né? No sentido de divulgar, compartilhar, reparta. E o O, agora ficou difícil, o que eu vou falar com o O? Ouse tornar-se membro do meu canal. Então olha aí, Ciro, comente ou compartilhe, ou curta, né? Pode ser as 3 coisas. I, inscreva-se. R, reparta. E o O, ouse tornar-se membro do meu canal e receber aqui os benefícios. Mas veja, o acrônimo dos calvinistas é TULIP, tulipa em português, né? Mas o acrônimo deles é em inglês, TULIP. Cada letra dessa palavra TULIP, ou seja, na vertical, o T quer dizer o quê? Total depravity, ou depravação total. O U, no inglês, é Unconditional Election. O L, no inglês, Unconditional Election, é eleição incondicional. Aí você tem o L, que é Limited Atonement, ou seja, expiação ilimitada. Limitada, né? Limited Atonement, que eles acreditam que Jesus morreu só pelos eleitos. E aí você tem o I, que é Irresistible Grace, ou seja, graça irresistível. Para eles a graça é irresistível para os eleitos. E aí você tem o P, que é Perseverance of the Saints, ou seja, eles acreditam que os justos, que são só os eleitos, antes da fundação do mundo, segundo eles, só esses é que vão perseverar até o fim, eles nunca vão se desviar. E se alguém se desviar é porque nunca foi salvo. Então essa, grosso modo, é a visão deles. E aí vem os arminianos, né? Veja, essa TULIP dos calvinistas foi uma resposta ao que os arminianos, lá do século XVII, apresentaram, os chamados remonstrantes, os discípulos de Armínio. Eu tenho vídeos aqui no canal, repito, na playlist Soteriologia explicando isso. Mas se existe
um acrônimo com 5 letras dos calvinistas, os arminianos também têm outro, com 5 letras, que é FACTS. O que é FACTS, segundo o arminianismo, né? Então, só voltando um pouco, você que é membro do canal, isso que eu expliquei, tem aqui, tá bom? É que eu não li para ganhar tempo. Mas olha aqui, ó, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, né? E também Perseverance of Saints, né? No caso eu estou falando em inglês porque essas siglas foram criadas originalmente em inglês, não faria sentido em português. O TULIP e o FACTS também, né? FACTS em inglês, para os arminianos. Trata-se de uma tréplica, então, não é? Porque se o TULIP foi uma resposta dos calvinistas, né? Lá aquele sínodo de Dort, que aconteceu no século XVII, condenou os arminianos. Só que a maioria dos que condenaram os arminianos eram calvinistas, né? Então não tinha como haver outro veredito ali naquele sínodo de Dort. Mas os arminianos, mesmo com essa condenação, eles se mantiveram, né? E até hoje eles têm o mesmo posicionamento, que é o nosso também, pentecostal assembleiano, como nós estamos aqui enfatizando. Então, o FACTS dos arminianos, dos remonstrantes, ou o FACTS armínio wesleyano, para ser mais preciso, ele também tem 5 letras. FACTS, então FACTS na vertical tem 5 frases, ou 5 pilares do arminianismo, da nossa posição também, né? Que nós podemos adotar essa posição com uma explicação, né? Que eu vou fazer daqui a pouco. Então, o que é o FACTS arminiano, ou, para ser mais preciso, no nosso caso, o FACTS assembleiano, porque eu vou defender aqui a nossa posição assembleiana. Então, FACTS, no inglês, é Freed by Grace to Believe, porque nós cremos que a pessoa tem o seu arbítrio liberto pelo Espírito Santo, ela é capacitada para crer, né? Por isso que é Freed by Grace to Believe. Aí você tem o A, que é Atonement for All, ou seja, em vez de Limited Atonement do calvinismo, que é uma expiação limitada, para nós a expiação ela é ilimitada. Jesus morreu por todos, como eu expliquei ao longo dessa aula. Então na verdade, não é? Atonement for All, ou seja, a expiação para todos. Aí você tem o C, que é Conditional Election. A eleição é condicional. Quer dizer que Deus não elegeu uns para perdição e outros para condenação. Mas ele elegeu corporativamente a sua igreja, o corpo de Cristo está eleito, e os membros também eles vão ser inseridos mediante a salvação, a conversão. Claro que Deus ele conhece antecipadamente aqueles que vão ser salvos, ele é presciente, mas é evidente que ele não interfere na liberdade humana, porque senão seria uma predestinação fatalista. Então é esse o sentido da eleição condicional, conditional election. O T do FACTS é Total Depravity, que equivale, né, pelo menos é a mesma frase do calvinismo, mas tem um sentido diferente, porque o Total Depravity do calvinismo ele é intensivo e extensivo. Não é? Totalmente intensivo e totalmente sensível, ou seja, aquele que está morto, ele não pode de maneira alguma arrepender-se. No caso do arminianismo, claro, a pessoa está morta, ela não pode por si mesma, mas quando ela é ajudada pelo Espírito Santo por meio da graça preveniente, essa pessoa pode tomar a decisão. É aí que está a diferença. Os calvinistas dizem que a pessoa não pode tomar decisão nenhuma, ela é regenerada. Veja que no calvinismo, arrependimento e fé são subsequentes à regeneração. Ou seja, a pessoa é regenerada primeiro, mesmo sem querer, porque ela foi escolhida, né? Deus quis regenerar essa pessoa, segundo o calvinismo, e aí a pessoa ela acaba se arrependendo e crendo, né? Ou seja, ela não tem praticamente nada a fazer. A graça é irresistível. Então, é diferente isso no arminianismo, porque no arminianismo a regeneração ela não precede arrependimento e fé, ela acontece depois. A pessoa primeiro tem que crer e se arrepender. Isso é bíblico, né? Não temos como contestar. É o que eu já disse, nossos pressupostos não podem ser contrários à evidência.
aquele que crer e se arrepender será salvo, ou seja, a redenção a regeneração é posterior, é subsequente, não pode ser antes do arrependimento e fé. Então, só para retomar, facts freed by grace to believe. A, atonement for all. C, conditional election. T, total depravity. E o S, então, que é security in Christ. É aí o ponto ligado à segurança da salvação. A segurança, mas somente em Cristo. Em Cristo. Então, a expiação da nossa posição, a explicação, perdão, que eu estou falando tanto de expiação, que eu já estou lendo aqui de forma errada. Explicação, então, da nossa posição assembleana, coloquei por escrito. Quem é membro, porque às vezes a gente fala aqui, você pode não compreender bem, mas está escrito. A Assembleia de Deus subscreve, entrei aqui no meu canal. A Assembleia de Deus, já que eu entrei no meu canal, aqui então você tem várias playlists, está vendo? Olha aqui, ó. São quase 700 vídeos no meu canal e eu convido você a tornar-se membro também, porque você vai ter os estudos relacionados a boa parte desses vídeos. Um ano, né, para cá, que tem esse grupo de membros, você tem praticamente todos os vídeos que aqui apresentamos, eles são acompanhados de estudos por escrito. Então veja, a Assembleia de Deus subscreve os pontos do acrônimo mencionado, não é o FACTS. Nesse caso, para nós, o Security in Christ, segurança em Cristo, responde à quinta letra da TULIP. Uma pequena divergência entre os arminianos, isso aqui é importante. Armínio e os remonstrantes não se posicionaram peremptoriamente em relação à questão da segurança da salvação. E nós, assembleanos, nos posicionamos. Qual é a nossa posição? Para nós, a segurança está em Cristo. Mas não existe isso de que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, você pode perder a salvação se você não vigiar, se você não perseverar. Porque a Bíblia é clara. Hebreus 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 6, aqueles que provaram do dom e tal, podem cair se não atentar para essa tão grande salvação, como o autor de Hebreus diz antes. Aqueles que pisam o sangue, capítulo 10, 2 Pedro 2. Então tem vários textos que falam da possibilidade de apostasia, como o autor menciona aqui também na lição. Como se sabe, a remonstrância, não é? Lá apresentado pelos arminianos, não é uma declaração completa da teologia arminiana. Há duas grandes escolas arminianas quanto à segurança e salvação. A primeira é a dos que se dizem calvinistas moderados. É o caso de Norman Geisler, né? Que era um arminiano, mas se declarava calvinista moderado. Então, ele pressupunha que uma vez salvo, sempre salvo, haja o que houver, né? Então, nesse ponto, ele era calvinista, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Os outros 4 pontos, ele subscrevia, como nós, mas no 5º ponto, ele era calvinista. A segunda escola é dos wesleyanos e também assembleanos, os quais acreditam na possibilidade de perda de salvação. Eles não usam o bordão, uma vez salvo, salvo para sempre, já que esse é contrário às Escrituras. Eu citei vários textos já antecipadamente. Afinal, Jesus orou por Judas e o considerou eleito, mesmo sabendo que ele se desviaria. E Judas, de fato, é um caso típico de desviado, alguém que apostatou da fé e a perdeu. Um dia ele foi salvo, mas ele perdeu a salvação. E se você tem dúvida sobre isso, eu tenho um vídeo aqui na playlist Anticristo, porque eu faço uma comparação de Judas com Anticristo, porque ambos são chamados na Bíblia de homem do pecado. Então, e eu explico ali por que Judas um dia ele foi salvo, mas perdeu a sua salvação. O que a Assembleia de Deus afirma sobre a possibilidade de perda de salvação? Wesleyanos e assembleanos creem que a salvação pode ser perdida não por qualquer motivo, evidentemente, visto que há passagens bíblicas fortes em defesa da perda de salvação, especialmente Apocalipse 3 e 8, 2 Pedro 2, que eu já citei, Hebreus 3, Hebreus 6, Hebreus 10. O crente está seguro somente em Cristo. Não há segurança fora de Jesus e do seu aprisco. Não há segurança espiritual para ninguém estando em pecado. Jesus guarda o crente do pecado, que é uma repetição, não é? E não no pecado, como já dissemos. Somos mantidos em Cristo pelo seu poder, mediante a nossa fé nele e obediência à sua palavra. Conclusão. Diante do exposto, o salvo deve obedecer a Deus, mas não para que a sua obediência o salve ou o mantenha salvo.
e sim como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. Não nos tornamos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é pela graça, 100% pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A preservação dela também é pela fé no Senhor, pois está escrito: o justo viverá da fé. Que Deus nos conceda a cada dia uma visão espiritual mais ampla e profunda, a fim de compreendermos a sublimidade da gloriosa salvação que Jesus Cristo consumou, da qual, pela graça, já somos participantes. Glória, pois, a Ele. E aí, você que é membro do canal tem as referências. Tudo isso que eu utilizei para elaborar esse estudo estão aqui, tá vendo? Os autores, tem o Benny Aker, tem o French Arrington, tem também o Armínio, né? Tem Eurico Bergsten, tem Norman Geisler, tem Antônio Gilberto, nosso mestre, Rusto Gonçalves, Stanley Horton, Longman III, William Menzies, e assim vai, não é? William Mounce e outros autores, Richard Miller, Roger Olson, Elinaldo Renovado de Lima, Henry Clarence Thyssen, Vincent e assim por diante. Então são autores que eu citei para criar aqui, para formular este estudo. Bom, vamos terminando por aqui então. Você é convidado a tornar-se membro do nosso canal. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo. Então, que Deus abençoe a sua vida, curta ou compartilhe. Espero que eu tenha contribuído para você entender sobre a salvação, essa promessa maravilhosa, o que ela consiste, o que Deus nos promete quanto ao passado, né? Porque fomos justificados, quanto ao presente, continuamos desenvolvendo a nossa salvação, e quanto ao futuro, quando haveremos de ser glorificados naquele grande dia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens, entre as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.